Pré-diabetes infantil. O que fazer quando o seu filho só quer comer o que não pode? Só quer comer errado. Mãe, se você está desesperada, acabou de receber o diagnóstico de pré-diabetes infantil ou diabetes tipo 2 ou glicemia também elevada, mas o seu filho, ele só quer comer o que não pode. Só quer comer doce, só quer comer salgadinho, só quer comer arroz, pão, bisnaguinha, massa, bolo, recusa o que deveria comer, os vegetais, por exemplo, e você já tentou de tudo e não sabe por onde começar? Saiba que você não está sozinha. Devido ao sucesso do último vídeo em que eu fiz aqui no canal sobre as 5 dicas poderosas para vencer o pré-diabetes infantil, foi um vídeo muito completo em que eu recebi muitos agradecimentos e também muitas dúvidas. Inclusive, eu fui criticada até por manter a bisnaguinha numa troca inteligente da lancheira. Mas calma que eu não endoidei. Hoje, eu quero responder esses e outros comentários de pais e mães que estão passando pelo mesmo problema. E o mais importante, como ajudar você e o seu filho a vencer o pré-diabetes, sem precisar proibir, cortar tudo que ele gosta, inclusive a bisnaguinha. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Prazer, eu sou a Mel, nutricionista infantil com mais de 20 anos de experiência, especialista em diabetes e obesidade infantil. Tudo que eu vou trazer aqui vai ser com base na minha experiência e na minha prática clínica. Inclusive, mãe, se você ainda tem muito medo do pode, do que não pode, o que dar para o seu filho para conseguir fazer um tratamento, reverter o diagnóstico de pré-diabetes com leveza e segurança, recomendo que siga também o meu Instagram, eu vou colocar aqui embaixo. Lá eu tenho lives em que eu respondo dúvidas ao vivo de outras mães que eu tenho certeza que vai te ajudar a trazer facilidade nessa jornada. E se você ainda não segue o canal, por favor, siga, porque isso me ajuda e também faz com que eu entenda que você se interessa por esse tipo de assunto para preparar outros vídeos sobre o tema. Antes de entrar na alimentação, é muito importante, mãe, que você entenda que a forma como você lida com o diagnóstico fará toda a diferença para ter uma maior adesão da criança. Vai refletir diretamente no seu filho. Então, a minha orientação mais valiosa é, primeiro de tudo, coloque a criança como protagonista de todo o processo. Se você está desesperada, não sabe por onde começar, surgiram muitas dúvidas na sua cabeça, imagina a cabecinha da criança. Então, ela precisa que você esteja calma, pronta para buscar conhecimento, aprender, para que consiga direcioná-la da melhor forma. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Clarear os próximos passos e trazer mais facilidade, segurança, leveza para vocês. Mãe, sempre há criança à frente do diagnóstico, jamais o contrário. Se você não respeitar as preferências alimentares dessa criança, mesmo que seja uma criança que só queira comer coisas que não devem, errado, calma que a gente já vai entrar nessa parte prática para que você consiga inserir de uma forma que tenha melhor controle glicêmico. Mãe, eu sempre falo que existem 2 caminhos para conseguir reverter o quadro de pré-diabetes infantil. O caminho da proibição, que é você ir num profissional e ele vai te dar uma lista, tudo que não pode. Aí você vai, pra mim, como profissional, seria muito fácil seguir esse caminho. Porque aí você tira isso, tudo que aumenta a glicemia, eu tiro na alimentação. Faço uma lista de proibições. Só que eu defendo e eu prezo pela individualização. Eu prezo por respeitar tanto as preferências da criança, sabe por quê? Esse caminho de proibição, ele não vai ser sustentável ao longo do tratamento. Para que você consiga, mãe, adquirir essa liberdade alimentar, para que você consiga inserir o que a criança gosta, você vai precisar aprender, entender as estratégias, as formas de inserir os alimentos para ter melhor controle glicêmico. E é claro que fazer a reeducação do paladar da criança em paralelo também é muito importante. Trocas inteligentes, guloseimas do bem, trocar as guloseimas elevam a glicemia pelas guloseimas do bem que eu falo que vão manter o pico glicêmico, isso é de extrema importância. E é isso que eu vou focar neste vídeo. Alimentação não é castigo, é prazer. Mãe, se o seu filho hoje ele come tudo errado, entenda que você vai chegar no ideal. Só que antes de chegar no ideal, você vai precisar passar por uma ponte. E é essa ponte que eu chamo de reeducação do paladar. Talvez no primeiro momento, o seu filho não vai gostar do que precisa. Ele não vai gostar dos vegetais se ele está acostumado, se ele está com o paladar viciado em excesso de açúcares, excesso de temperos que a indústria coloca para deixar os alimentos mais crocantes, mais saborosos, para mudar toda a parte sensorial desse alimento. Mas você vai precisar entender que vocês vão precisar iniciar esse processo com persistência e paciência. É devagar, passo a passo. Quando você respeita essa preferência alimentar, você está conquistando o mais importante, a confiança da criança, o protagonista dessa jornada. Como eu disse, quando você conquista essa confiança, a criança se sente mais segura, mais confortável para percorrer os próximos passos. E isso é essencial quando nós falamos de uma criança que recusa experimentar novos alimentos, tem medo de experimentar novos alimentos. Pensa aqui, essa criança, ela colocou um muro entre ela e o novo alimento. O que nós vamos precisar fazer? Devagarzinho, encorajando, ao invés de aumentar esse medo, né? Ao invés de aumentar esse muro, devagarzinho nós vamos precisar encorajar essa criança para que essa criança ela se sinta confortável, segura, para conseguir devagarzinho ir evoluindo. Lembra da ponte que eu falei? Então, devagarzinho até ela conseguir chegar no ideal. Claro que com isso, em paralelo, vocês já estão tendo
tendo evolução e já vão perceber essa melhora nos exames. É importante manter o acompanhamento com o profissional do lado. O casamento perfeito seria o endocrinologista junto com o nutricionista, porque os dois juntos, equipe multidisciplinar, vão te guiar nessa jornada para que você consiga respeitar esse tempo e ter mais tranquilidade, para que você seja guiada passo a passo, para que consiga ter essa melhora já nos próximos resultados. Então, mãe, vou começar explicando para você e, mais importante, para a criança. Como eu disse, já chama a criança para assistir junto com você, porque se na sua cabeça tem muitas dúvidas, o que é diabetes, o que é pré-diabetes, o que pode, o que não pode, imagina a cabecinha da criança. Então agora eu vou começar explicando para vocês de uma forma lúdica, para que vocês consigam entender o que está acontecendo no corpinho da criança quando ela recebe o diagnóstico de pré-diabetes. O pré-diabetes não é uma doença. Teve uma criança que me perguntou: mamãe, mas eu tô doente. Uma pacientinha minha, eu tô doente, ficou desesperada, começou a chorar. Mãe, entenda aqui, não é uma doença. O pré-diabetes é um aviso, um sinal de alerta do corpo em que os níveis de açúcar no corpo estão altos. E quando eu falo açúcar, não é só doce, as guloseimas. Os alimentos que mais impactam na glicemia é o carboidrato, porque 100% do carboidrato se transforma em açúcar no sangue. Por isso que alimentos que são riquíssimos em carboidrato, pão, macarrão, tapioca, fruta, suco, milho, salgadinho, cuscuz, doces e outros alimentos riquíssimos em carboidrato vão subir muito a glicemia do seu filho. E é por isso que a maior estrela, quando nós falamos de diabetes, a maior estrela do tratamento é o carboidrato. Mas olha só, eu disse estrela e não disse vilão. Para que ele não seja um vilão, você vai precisar aprender a incluir do jeito certo. Aprender para ensinar o seu filho. Ou seja, não precisa proibir. Então, mãe, olha só que interessante. Se hoje você ainda classifica a comida de pode ou não pode, você só está ensinando o seu filho a ver o alimento como inimigo, ao invés de amigo. O que eu quero trazer nesse vídeo? Não é sobre proibir e excluir. Grava isso. É sobre incluir. E eu vou trazer as estratégias. Essa é a primeira estratégia essencial. Estratégia de combinação alimentar. Então, olha só um exemplo prático. Quando o seu filho ele come só macarrão, batata, ele está colocando no pratinho 100% de carboidrato. Agora, sem proibir o macarrão, se você começar a incluir a proteína, tira a batatinha, começa a colocar uma proteína nesse pratinho, baseada na preferência alimentar do seu filho. Se o seu filho gosta de nuggets industrializadas, salsicha industrializada, mãe, começa devagarzinho, troca por um nuggets caseiro. Só de incluir um nuggets caseiro junto com o macarrão, vou deixar a receita aqui abaixo na descrição, com o meu Instagram também, deixar a receitinha aqui. Aproveita para colocar o nuggets caseiro, você já está incluindo com esse carboidrato proteínas e fibras. Consequentemente, a absorção vai ser mais lenta, vai fazer com que achate os picos glicêmicos. Trouxe o exemplo do nuggets porque eu sei que é um alimento que as crianças amam, mas baseado nessa preferência, você consegue ir ajustando conforme que o seu filho gosta, devagarzinho, lembra que eu falei da ponte? Devagarzinho e ampliando essa variedade alimentar. E olha só, nós reduzimos um prato que só tinha carboidrato, 100% de carboidrato, nós começamos a colocar proteínas e fibras. Ou seja, reduzimos carboidrato, reduzimos o açúcar no sangue, melhoramos a glicemia. Mãe, e se a criança começar a alimentação pela proteína, pelo nuggets caseiro, é mais benéfico ainda, porque olha só, a ordem importa. Olha só o gráfico que ilustra o pico glicêmico. E compare o pico glicêmico do gráfico em que o carboidrato é incluído junto com a proteína. E olha a diferença do pico glicêmico quando o carboidrato é incluído por último. Resultado: mais saciedade, menos compulsão, mais estabilidade emocional. Tudo isso, consequentemente, vai melhorar a glicemia. Quando eu falo sobre esse tema, minha referência preferida é este livro, A Revolução da Glicose, onde eu recomendo, inclusive, para os meus pacientinhos. Aqui você consegue observar esses gráficos de uma forma muito visual, em que você, mãe, pode começar a ler, ir mostrando para a criança aos poucos. Mãe, tudo isso que eu estou trazendo para você, você já pode ensinar o seu filho e já testar na próxima refeição. Filho, vamos observar agora que a gente está começando a colocar a proteína nesse pratinho? Vamos observar se você fica mais satisfeito, consegue aguentar mais tempo a próxima refeição, sem querer ficar beliscando. Porque olha só, quando o seu filho ele come só o carboidrato, esse pico glicêmico faz com que logo o seu filho tenha fome novamente e queira ficar beliscando com maior frequência. Agora, quando você começa a incluir alimentos que trazem a saciedade, como proteína, fibra e gordura boa, aí, além de melhorar os exames, ele fica mais satisfeito. Outro benefício também, quando você melhorar a alimentação do seu filho, é a melhora do foco, concentração e ansiedade e, consequentemente, melhora do aprendizado escolar. Porque o pior impacto do excesso de carboidrato é a curto prazo. E para conseguir ilustrar isso de uma forma lúdica, que você consiga, mãe, ensinar e mostrar ao seu filho, na lancheira Inteligente Express, eu coloquei, ó, olha o resultado de uma lancheira desequilibrada. O carboidrato do lanchinho, ele sobe muito rápido no sangue. Esse é o efeito do pico glicêmico. O carboidrato, ele tem uma absorção muito rápida no sangue, consequentemente eleva a glicemia e faz com que o corpo produza altas doses de insulina e tem esse pico, tá vendo? A montanha-russa, ela sobe muito rápido e cai muito rápido. Quando ela cai, primeiro aumenta a ansiedade, esse excesso de açúcar, depois vem o cansaço
cansaço físico e mental, distração e névoa mental. Uma forma, mãe, de você conseguir enxergar isso, um exemplo prático que todos nós já passamos é quando você, por exemplo, come demais uma ceia de Natal, ou quando vai na casa da avó e faz aquela refeição com muita massa, muita sobremesa, muito carboidrato, muito suco. Qual é o efeito que você sente depois? Não é uma vontade de dormir, descansar, quando tem aquela alimentação muito pesada? É a mesma coisa o seu filho. Porque o cérebro, ele sofre muito antes dos exames mostrarem um problema. E olha o efeito de uma alimentação inteligente, equilibrada, com essas estratégias que eu estou trazendo aqui para você. Consequentemente, a criança tem uma estabilidade glicêmica, então tem melhora do bom humor, ânimo, disposição, melhora do bem-estar, melhora do foco e da concentração. Para trazer esse desenho de uma forma lúdica, a minha referência preferida é esse livro maravilhoso, Dieta da Mente. Mãe, então agora, baseado nessa linha de raciocínio, eu vou conseguir responder cada comentário de vocês e eu acredito que vai ficar mais fácil também para que você consiga já entender e já colocar em prática. Então vamos lá, respondendo os comentários de vocês. Vou começar com a Gisele, que ela trouxe um erro e uma dúvida muito comum. Nem sucos caseiros que a gente jura que é mais saudável? A glicemia do meu filho deu 103. Primeiro, só o exame de glicemia, ele é pouco, tá? Precisa avaliar hemoglobina glicada, insulina também e triglicérides. Precisa desse olhar amplo. Sabe por quê? Só o exame de glicemia, ele mostra a medida de açúcar no sangue só naquele momento. Então, precisa avaliar a média da glicemia no período de 3 meses. E olha só, por que que o suco é danadinho para subir a glicemia? Um suquinho 100% fruta, sem açúcar, ele tem essa quantidade. Esse, por exemplo, ó, tem essa quantidade de carboidrato. Lembra que eu falei? O carboidrato, ele é absorvido e ele se transforma em açúcar no sangue. Então, ou seja, quando vocês colocam um lanchinho com suco, pão e mais uma fruta, vocês estão excedendo em quantidade de carboidrato. Para incluir do jeito certo, é preciso, sempre que vocês colocarem um lanchinho que tem excesso de carboidrato, vocês vão precisar combinar esse lanche com uma fonte proteica. Por exemplo, o suquinho de uva dá para vocês colocarem com muffin de queijo. Vou deixar a receita também aqui. Por quê? O que eu tô fazendo? Colocando uma receitinha que não tem carboidrato, já que eu vou colocar o suco que vai exceder essa quantidade. E também, eu vou deixar uma dica que eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Prepara o print, que eu vou colocar as bebidas que eu gosto de indicar para os meus pacientinhos com diagnóstico de pré-diabetes, diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1. As bebidas que possuem uma menor quantidade de carboidrato. Prepara o print. Mãe, olha essa troca inteligente que legal. Usando um suco que tem uma grande quantidade de carboidrato, que é o suco preferido das crianças, mas o que eu fiz? Ao invés de colocar só carboidrato nesse lanche, concentrar muito a quantidade de carboidrato, fiz uma troca inteligente para incluir a bebida junto com uma proteína e fibras. De uma forma bem simples, para vocês entenderem. Quando for colocar uma bebida que tem uma grande quantidade de carboidrato, aproveite para combinar com um lanchinho que contém uma menor quantidade de carboidrato para equilibrar essa lancheira. Então, quais seriam essas opções? Uma crepioca, waffles de queijo, waffles feito em casa, com ovo, farelo de aveia e queijo. Ou então também um muffin de queijo, feito com ovo e queijo. Vocês estão percebendo? O que eu fiz? Coloquei um lanchinho que é riquíssimo em carboidrato, mas eu combinei com uma fonte proteica, até porque precisa ter proteína em todas as refeições dessa criança. A criança está em fase de crescimento e desenvolvimento. E quando você for colocar, seu filho não consegue ficar sem um suquinho no lanche, ele sente falta do suco porque ele vê os amiguinhos, então é muito radical nesse momento tirar o suco, o que eu aconselho? Coloca um lanchinho que ele gosta, vai precisar adaptar esse lanchinho também para ter uma menor quantidade de carboidrato. Eu vou me aprofundar mais nesse vídeo, trazendo ideias para vocês. Combina esse lanchinho com as bebidas que eu trouxe anteriormente, que tem uma menor quantidade de carboidrato. Por exemplo, o Yakult, que é um alimento que as crianças amam, apesar de ter um pouquinho de adoçante, mas por eles ter uma porção pequena, ele só tem 3 gramas de carboidrato. Então, agora que eu expliquei um pouquinho sobre a bebida, que eu sei que é uma dúvida muito comum, vamos para a próxima pergunta. Meu filho, de 3 anos, está com a hemoglobina glicada de 5,6. A elevada, né? O limite é 5,7. Ou seja, não vamos esperar, né, chegar no diagnóstico de pré-diabetes para tratar. Na infância, o olhar para a saúde é sempre de uma forma preventiva. Então, se o exame já está começando a ter alteração, opa, então sinal que o corpo já está pedindo para ajustar essa rota de uma forma possível. Porque olha só, nesse caso é uma criança que não quer comer comida, nenhum tipo de carne, só quer comer arroz branco, só quer o carboidrato. Então olha só, mãe, se você também se encontra nessa situação mais crítica, eu preparei 3 passos para que você já consiga colocar em prática aí na sua casa e já consiga perceber melhora, já consiga avançar um pouco mais, evoluir um pouco mais e devagarzinho, paciência, persistência, logo o seu filho ele vai ter
uma aceitação maior em relação à variedade de alimentos. Pensa que existe o ideal e existe o que o seu filho consegue fazer hoje. Vai chegar no ideal, mas para isso você vai precisar encorajar devagarzinho, respeitar as preferências dele, reeducar o paladar e fazer essa ponte. Primeira coisa que eu olharia aqui, quando eu cuido de crianças que têm essa situação crítica em que o almoço e o jantar só quer arroz branco, então, ou seja, esse prato só tem carboidrato. Então, primeira coisa que eu olharia, rotina estabelecida. Eu sugiro você, mãe, reveja a rotina e estabeleça horários para as refeições. Eu falo que o melhor tempero é a fome. Não é deixar com fome para comer, não é isso, tá? É totalmente diferente. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quando essa criança ela chega com fome para realizar as refeições, as chances dela gostar desse alimento são muito maiores. Então, primeira coisa, horários estabelecidos não são engessados. Eu sei que não tem como ter uma rotina engessada quando nós falamos de criança. Então, estabeleça horários, horário de almoço, meio-dia a 1, horário de lanche da tarde. Normalmente o lanche da tarde, ele é esquecido, né? O lanche da tarde, ele vira os beliscos à tarde, né? Então, não, defina esse horário, das 14 às 15, das 15 às 16, ou das 16 às 17. Se a criança não sente fome, não come, espera o horário do jantar, porque normalmente a criança, ela faz beliscos nesse horário. É muito importante que a criança, ela chegue com fome, principalmente para realizar as refeições principais, almoço e jantar. Então, essa criança, ela precisa ter ficado em jejum antes do almoço e antes do jantar, pelo menos um jejum de 4 horas, 3 horas, para que ela venha com fome para realizar essas refeições. Então, muito cuidado. Se essa criança, ela tem beliscos antes do jantar, beliscos antes do almoço, vai chegar na hora das refeições, ela não vai querer a proteína, ela não vai querer alimentos que são mais trabalhosos, que demandam mais mastigação, que não são tão fáceis de comer. Isso é muito importante. Eu vejo muito isso na prática, tá? Normalmente são esses errinhos que precisam ser ajustados. Outra coisa também muito importante, se essa criança tá de férias, bagunça a rotina, né? Então, muitas vezes a alimentação da criança, ela piora mais nas férias por conta dessa rotina bagunçada. Então, se a criança de férias não precisa ser uma rotina engessada, as férias exigem uma rotina mais flexível. Só que flexibilidade não significa bagunça, prejudicar a alimentação, transformar a alimentação só num prato de arroz para uma criança que já tem os exames alterados, não vai precisar ajustar esses pontos. Nas férias, em que a criança já acorda mais tarde, normalmente 10, 11 horas, e se o almoço ele for realizado meio-dia, não dê o café da manhã, não bagunce essa rotina. Então, pula a refeição do café da manhã e já vai direto para o almoço. Assim, você já ajusta a rotina conforme as próximas refeições. Segundo, tratar o emergencial. Mãe, quando eu falo de reeducação do paladar, tratar a seletividade, ampliar, garantir uma variedade alimentar, eu estou falando de um processo lento, passo a passo, um trabalhinho de encorajamento para essa criança. Só que uma criança que não se alimenta bem e devido a essa má alimentação já está impactando nos exames dessa criança, calma lá. Então, olha só, o que você precisa? Suplementação. Precisa de ter uma suplementação para já ajustar. Então, mãe, se o seu filho hoje ele tem uma alimentação muito crítica, você vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, endocrinologista e o nutricionista, o casamento dos dois, né? Os dois em prol da melhora da saúde do seu filho. Sabe por quê? O profissional, ele vai entender direitinho, ele vai ter essa escuta ativa, isso é muito importante na hora que você for escolher um profissional. O profissional, ele vai entender direitinho o momento atual, tanto seu quanto do seu filho. Não, o profissional, ele não vai só limitar as preferências alimentares da criança, ele vai entender a causa, o porquê que a criança come essa rotina, é uma vida muito corrida, muitas vezes acaba indo para os pacotinhos, os industrializados, porque eles são mais práticos, mais rápidos. Então, o profissional, ele vai precisar ajustar toda essa rota de acordo com a sua vida real, senão não vai ter os resultados esperados, você não vai conseguir seguir. Aí você vai criar mais um problema, mais uma frustração. Então, olha só, nesse caso, precisa entrar com suplementação. Olha só, eu vou te explicar o porquê que a suplementação, ela torna esse processo mais possível. Porque uma criança que ela só come o carboidrato, primeira coisa, né, você coloca carboidrato nesse pratinho, você pode começar ajustando a partir dos alimentos que as crianças normalmente têm uma preferência maior. Então, muitas vezes, a criança, ela gosta das guloseimas, das tranqueirinhas. Nuggets, a criança gosta de hamburguinho, a criança gosta de salsicha. Claro que esses alimentos vão piorar a glicemia, mas eu não tô falando para usar dos ultraprocessados, eu estou falando para fazer trocas inteligentes, usando o alimento seguro. Guarda esse truque. O alimento que o seu filho ama, aproveita desse alimento para transformar o alimento preferido naquilo que ele precisa. Então eu vou deixar claro algumas receitinhas aqui embaixo para vocês. Aproveita para fazer um nuggets caseiro. Aproveita também para preparar uma salsicha caseira, onde só tem frango. A criança que não come carne, muitas vezes essa é uma saída, viu? Para que a gente consiga incluir a proteína de uma forma que a criança aceite. Significa que ela vai precisar comer isso para sempre? Claro que não, mas já é um primeiro passo, já é uma melhora. Quando nós incluímos proteínas, fibras, gorduras boas com esse carboidrato, nós já
conseguimos achatar o pico glicêmico e o pico insulínico, o que é uma estratégia fantástica nesse momento. O que eu fiz? Respeitei a preferência, tratei de uma forma respeitosa, empática, mas evoluí. Porque não tem como. Se você continuar igual está, a gente não vai ter melhora, não vai conseguir. Aí não vai estabilizar. Entenda que se a criança hoje ela tem uma alimentação que levou à piora dos exames, se você não melhorar essa alimentação, a hemoglobina glicada, ela não vai ficar 5,6, ela vai se agravando cada vez mais, ela vai piorando cada vez mais. Então, o que começa com uma glicemia elevada vai se transformar num pré-diabetes, depois vai virar um diabetes, que depois vai entrar com medicamento, com insulina e todas as complicações do diabetes. Ou seja, o problema, ele só aumenta. Não estou falando tudo isso para te desesperar, pelo contrário. Eu estou trazendo o problema, que ele é sério, só que iluminando esse caminho para que você consiga clarear os próximos passos de uma forma possível. Mãe, nesse caso, quando a alimentação da criança é muito restrita, você vai precisar ter o acompanhamento endocrinologista e o nutricionista, tá? Para te direcionar passo a passo. A criança vai chegar na alimentação ideal, só que para isso ela vai percorrer um processo, passo a passo, devagar. O profissional ele vai te direcionar conforme as preferências e isso é de extrema importância. E claro, vai acompanhando os exames em paralelo para te trazer essa segurança que você precisa para que você não fique desesperada, para que você tenha estabilidade emocional, para conseguir lidar com essa dificuldade e principalmente fortalecer a criança. Terceiro, despertar a curiosidade. Mãe, ao invés de implorar para a criança experimentar, leve a criança à cozinha. Tem muitas receitinhas que eu adoro. Eu vou colocar algumas aqui, qualquer coisa vocês me pedem, que eu encaminho. Segue o Instagram que eu vou deixar aqui embaixo. No Instagram eu tenho nuggets caseiro, eu tenho todas essas receitas. Então, tem receitas que eu elaboro que são feitas para a criança preparar. Tudo isso não é à toa. O propósito principal é de despertar a curiosidade para que, ao invés de vocês ter que implorar para a criança experimentar, a criança ela fique tão curiosa que ela vai querer experimentar. Ou seja, tudo isso aumenta a familiaridade, a segurança para, consequentemente, melhorar a aceitação com o novo alimento. Imagina essa criança, vocês colocam um alimento novo. E essa criança, ela vai experimentar assim. Não vou gostar, não vou gostar, não vou gostar, não vou gostar. É claro que essa criança não vai gostar. Agora, quando ela vai para a cozinha, já tem a participação, ela já sente a textura antes, o aroma, desperta essa confiança, curiosidade, as expectativas são muito maiores e, consequentemente, a aceitação também. E olha só que interessante, eu vou entrar nesse tema um pouquinho polêmico, mas não é não, é só para que vocês consigam entender. E no meu Instagram, eu fiz um conteúdo em que eu fiz uma troca inteligente, onde eu mantive a bisnaguinha na lancheira de uma criança que tem pré-diabetes, diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. E eu fiz isso de forma proposital. Sabe por quê? Muitas vezes eu sei que é uma dor muito comum das mães, achando que tem que proibir os alimentos preferidos e aquele alimento que a criança gosta tanto, aquele apego até a marca. A criança sente falta, fica triste, fica estranha, se sente excluída, principalmente quando ela está no ambiente entre as crianças. Mas olha só, é claro que, como eu trouxe aqui pra vocês, como eu sempre falo pra vocês, a bisnaguinha, ela é um alimento que possui açúcares, só que todo o alimento, se ele for incluído de uma forma que a gente consiga incluir não só carboidrato nesse lanchinho, mas também proteínas, fibras e gorduras boas, nós conseguimos reduzir a quantidade de carboidrato e, consequentemente, fazer com que esse carboidrato tenha uma absorção mais lenta. Tô vendo aqui as mensagens, cada um tem a sua preferência, a sua individualidade. E olha só que interessante, a mesma mamãe que comentou, que criticou eu ter mantido a bisnaguinha, ela colocou assim, eu jamais daria bisnaguinha para o meu filho. Eu troquei a bisnaguinha pelo pão de leite de padaria. Mãe, o pão de leite de padaria, ele pode ter um pouquinho menos aditivos, mas mesmo assim é um produto feito à base de farinha de trigo, que também não é muito saudável, não é? Contém açúcar nos ingredientes, ou seja, é um alimento ideal? A gente for pensar no diabetes? Claro que não, tem outras receitas que eu tenho no meu Instagram que são muito melhores, só que, entenda, dá pra incluir e mesmo assim manter bons controles glicêmicos? Dá, tanto a bisnaguinha quanto o pão de leite, claro que dá. É só ajustar com essas estratégias que eu tô trazendo aqui pra vocês, para que vocês consigam ver, tornar esse processo mais fácil, tirar esse peso que é a proibição. Então, o mais importante não é o que também é importante, porque vai precisar reeducar o paladar da criança. Se hoje a criança come bisnaguinha, não é saudável. O ideal é que essa criança tenha uma variedade alimentar. Você vai conseguir isso devagarzinho, com paciência e persistência. Mas o que eu quero trazer de imediato é que, usando o que você tem hoje, os alimentos que a criança gosta, é possível. É isso que eu quero trazer para vocês. Melhor que a bisnaguinha, melhor que o pão de leite? É claro que seria uma crepioca, waffles de pão de queijo, que eu aproveito para colocar, que não é só carboidrato, né? Igual a bisnaguinha e o pão de leite. Eu aproveito para colocar fibras, gordura boa. Eu uso de todas as estratégias. Por isso que no diabetes não é
sobre proibir, é sobre incluir. Quando esse carboidrato ele é incluído junto com proteínas, fibras e gordura boa, ele tem uma absorção mais lenta, mais saudável. Continuando agora as perguntas de vocês, agora eu vou entrar um pouquinho nessa questão do diagnóstico de TEA, de autismo, porque eu recebi muitas perguntas. Teve uma mamãe que ela colocou, tô desesperada, deu 102, né, a glicemia, ela é autista, nem carne não come direito, tudo que come é coisa com açúcar ou que vira açúcar. Teve um pai também que colocou, ó, é fácil educar uma criança atípica a comer direito, mas um autista com seletividade alimentar precisa de um milagre. Detalhe, já faz todas as terapias. Cada criança tem seu tempo, é devagarzinho, passo a passo. Muitas crianças o processo é mais lento. Sejam mais gentis também com a criança, respeitar esse processo. Não dá pra esperar esse processo lento pra melhorar o exame. Qual a minha recomendação, a minha orientação pra esse caso? Pai, se você tá fazendo esse acompanhamento e mesmo assim não está tendo essa segurança, então vale a pena conversar com o profissional endocrinologista e o nutricionista, que esse profissional lado a lado, trazer essa dificuldade, tá conversando, perguntar 1000 vezes se for preciso, mas conversar, sabe por quê? A criança, ela demora pra reeducar o paladar, melhorar essa aceitação. Só que não dá pra esperar isso pra começar a ver melhora em relação à saúde, em relação aos exames. Quanto antes vocês iniciarem essa mudança, mais fácil de melhorar os exames, reverter um quadro de pré-diabetes. Mas olha só, como que eu faço nesses casos com os meus pacientinhos? Primeira coisa, a primeira consulta tem esse propósito, trazer essa segurança. Falar, ó, vai melhorar, calma, a gente vai incluir esse suplemento. O suplemento, ele é essencial, porque uma criança que não come o que precisa, não só come carboidrato, não dá, precisa inserir proteínas, fibras, incluir o suplemento de uma forma que a criança goste. Então esse acompanhamento passo a passo, eu vou direcionando as famílias para que seja possível. Então mãe, pai, não guarda essa dificuldade só para vocês, questiona o profissional. O profissional, ele também tem essa função de trazer essa segurança para vocês. Até porque vocês vão procurar o profissional com esse objetivo. Se é para aumentar o problema, então não adianta, né, procurar o profissional. O profissional, ele vai trazer essa segurança, essa assertividade, vai acelerar esse processo. Então o que eu faço? Muitas vezes eu vejo que a mãe tá muito desesperada falando, calma, vai dar certo. Então o profissional, ele tem que garantir isso, vai dar certo. Então hoje a gente não consegue chegar na alimentação que precisa para melhorar esse exame. Vamos começar devagarzinho com a suplementação, incluindo a suplementação junto com esse carboidrato, fibras também, que vão garantir esse melhor controle glicêmico. O melhor parâmetro é sempre a criança com ela mesma. Então, nas próximas consultas, os próximos exames, o profissional ele vai ter esse olhar cuidadoso de fazer esse comparativo e trazer para vocês conseguirem ver esse resultado, o quanto que pequenos ajustes trarão grandes resultados. E eu trouxe também algumas orientações para vocês agregarem junto com a alimentação, para acelerar mais ainda esse processo. Então, olha só, aumentar o tempo de jejum entre as refeições. Porque para que a gente consiga diminuir essa glicemia, esse pico glicêmico, nós precisamos aumentar esse tempo de jejum. Então, essa criança, ela precisa aguentar as próximas refeições. Café da manhã, a próxima refeição é o almoço. Depois do almoço, a próxima refeição é o lanche da tarde ou o jantar. Agora, quando a criança ela tem insulina elevada, glicemia elevada, normalmente ela não aguenta esperar. Por quê? Porque ela não está consumindo os alimentos que trarão essa saciedade, que são proteínas, fibras e gorduras boas. Quando a criança só come o carboidrato, entenda, cada alimento tem a sua função. O carboidrato, ele tem a função de deixar o alimento mais gostoso. Então, é claro que a criança vai querer comer só o carboidrato, se ela pode escolher. Agora, a proteína, a fibra, a gordura boa tem a função de trazer saciedade e ajudar no controle glicêmico. Então, olha a importância. Se a criança não consegue comer, precisa incluir proteína. E a proteína, como ela aumenta essa saciedade, vai fazer com que a criança aguente esperar até a próxima refeição. Se não consegue comer, mastigar, tem essa dificuldade, então precisa ser em forma de suplemento. Muitas vezes eu coloco até no cupcake, coloco no sorvete, eu coloco nas receitinhas que eu sei que terá uma boa adesão da criança. Claro, é um sorvetinho caseiro, com fibras, proteínas, eu ajusto as guloseimas, esse é meu truque preferido, ajusto as guloseimas de uma forma que a criança goste. Mas para isso, você vai precisar passar em acompanhamento com o profissional, que ele vai individualizar esse suplemento, tá? Tratar carência nutricional. E olha essa estratégia fantástica, incluir 15 minutinhos de uma brincadeira em forma de movimento. Não vou nem usar esse nome atividade física para não assustar vocês. Uma brincadeira em forma de movimento. Então, vale uma caminhada em família depois do jantar, 15 minutinhos já vai ter efeito. Depois do café da manhã, coloca essa criança para brincar, dançar. Vale um Just Dance, vale brincar de amarelinha. Você pode descobrir brincadeiras em que a criança consiga fazer sozinha. Eu acredito que esse é o segredo. Brincar de pular corda, brincar de cama elástica. Por quê? Simplesmente porque a atividade física ajuda na queima desse açúcar no sangue, consequentemente achatando esse pico glicêmico. São estratégias possíveis que eu pensei para ajudar vocês. Agora, uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, quando nós falamos de um diagnóstico de TEA, autismo, TDAH, nós estamos falando de doenças neurológicas. E quando nós falamos de saúde cerebral, minha referência preferida é esse livro, A Dieta da Mente. E baseado nesse livro, eu fiz, para conseguir trazer de uma forma simples, ilustrar uma alimentação quando ela é feita de uma forma desequilibrada e quando ela é feita de forma inteligente. Então, ou seja, o efeito, o dano cerebral, eu sempre falo que o cérebro sofre antes dos exames
sinalizarem o problema. Então, olha só, primeiro, quando a criança ela consome excesso de carboidrato, primeiro aumenta essa ansiedade, essa agitação. Logo em seguida, começa a queda, né, primeiro vem o pico, depois tem a queda, logo em seguida vem cansaço físico, mental, distração e névoa mental. E quando esse lanchinho é feito de forma inteligente, o lanchinho e as refeições, consequentemente, essa criança ela tem uma melhora do bem-estar, bom humor, ânimo, disposição, foco e concentração. Ou seja, quando nós estamos falando de uma criança com diagnóstico de TEA, autismo, TDAH, a alimentação, ela não faz parte do tratamento, ela é o próprio tratamento. Então, ou seja, mãe, olha com carinho e entenda a importância desses ajustes. Então, olha só, para que você consiga fazer esses ajustes na prática, primeiro, reeducar o paladar. Para reeducar o paladar, eu troco por guloseimas do bem, onde eu insiro alimentos anti-inflamatórios, porque a hiperglicemia nada mais é do que um processo inflamatório do corpo. Então, a melhor forma de combater é comendo coisa gostosa. Um deles que eu mais amo, que eu falo que é um alimento remedinho, é o chocolate. Só que para isso precisa ser incluído na quantidade, qualidade certa. Você tá vendo que tudo é aprendizado, tudo tem a estratégia e tem a forma certa de incluir e de conseguir reeducar o paladar do seu filho. Eu tenho uma live no Instagram que eu explico tintim por tintim, trago as orientações, vou colocar aqui embaixo para vocês conseguirem ver. Eu uso de alimentos, eu adoro fazer isso, fazer essas trocas inteligentes por guloseimas do bem a partir do alimento seguro, do que a criança ama. Então, por exemplo, cupcake, cookies, sorvete, claro que eu incluo nesses alimentos proteínas, fibras, gorduras boas, onde eu sei que terei o melhor controle glicêmico. Vou deixar as receitinhas aqui embaixo também. Porque olha só, muitas vezes vocês falam assim, meu filho não experimenta nada. Só que quando nós falamos de sorvete, cookies e cupcake, chocolate, a criança experimenta. Eles amam experimentar. Então, ou seja, não é que a criança não gosta de experimentar. A criança, ela não gosta do que ela tá vendo. Olha o quanto que usar o alimento seguro, usar do alimento que a criança ama, fará toda a diferença para aumentar essa aceitação alimentar. Segundo passo. Como essa mamãe trouxe que a criança só come arroz, eu imagino que seja uma criança pequena, que ela não colocou a idade, porque normalmente as crianças até os 4 aninhos, elas têm uma dificuldade que é comum, tá? Que é super comum, porque elas estão desenvolvendo essa habilidade, força na mastigação relacionada à textura. Então, ou seja, ela precisa devagarzinho se acostumar com esse novo alimento, essa nova textura, devagar, passo a passo, usando dos alimentos preferidos, torna você consegue isso muito mais fácil. Paciência e persistência. Ah, achei muito legal também essa mensagem aqui. Tudo que meu filho gosta de comer é o que aumenta a glicose no sangue. Adora sucos, bolos, tapiocas, cuscuz, pães, macarrão. Não tinha conhecimento que essas coisas fazem tão mal. Ai, vai ser muito difícil tirar esses alimentos dele. Por isso que eu quis voltar e gravar esse vídeo para mostrar para vocês que não é sobre excluir. Esses alimentos, eles realmente possuem excesso de carboidratos, então tem que tomar muito cuidado para quando incluir do jeito certo. O que seria o jeito certo? Você vai precisar entender o que é carboidrato, o que é proteína, quais alimentos são fontes de fibras, quais fibras têm muito carboidrato, quais não tem. Então, assim, basicamente, nesse primeiro momento, o profissional, claro, vai te direcionar, vai trazer tudo isso mastigadinho para você. Mas mãe se preocupa principalmente em descobrir que tem muito carboidrato, né, que eu vi que vocês aqui nas mensagens vocês já estão trazendo isso para mim, essa clareza. Isso é muito importante, vocês enxergarem onde está o erro. Isso é muito importante. Quando vocês enxergam o erro, eu tô vendo que vocês estão levando para exclusão, criando mais um problema, né? Traumatizando essa criança, tornando esse processo mais difícil. Não, agora que vocês descobriram que tem muito carboidrato, foca em entender como incluir do jeito certo, como fazer a reeducação do paladar, como escolher melhores alimentos. Aí você vai precisar avançar muito em conhecimento para conseguir ter essa liberdade alimentar. O melhor remédio, quando nós falamos sobre o diabetes, é o conhecimento. É ele que vai trazer essa facilidade, leveza no tratamento. Eu vou deixar algumas receitinhas aqui. Vou colocar também o link da lancheira inteligente express. É esse material, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu já trago mastigadinho, uma linguagem lúdica. O que é proteína, para que você consiga incluir, não é só colocar uma fatia de queijo, não, precisa incluir na quantidade certa. Isso faz toda a diferença. Aqui eu trago acessórios para as crianças, para tornar esse processo prático, fácil e divertido, para ter essa adesão da criança, isso é muito importante. E olha só, para fechar, eu recebi uma mensagem aqui que me chamou bastante atenção, ó. Meu filho é magrinho, tem 8 anos. O exame de diabetes em jejum deu 85 e a glicada deu 6. Olha a importância de fazer o exame de hemoglobina glicada, porque só pela glicemia em jejum, o exame é excelente, 85, mas olha só, a hemoglobina glicada, que é a média do açúcar no sangue dentro, é a média da glicemia, dentro de 3 meses deu 6. Agora eu fico monitorando no dedo e fica entre 90 e 120. Já cortei muitas coisas da alimentação dele, fico muito preocupada. Aí uma mãe, né, ficou curiosa e perguntou, você está monitorando porque o médico pediu ou por conta própria? Então, olha só, o sensor de glicose, ele mostra muita coisa além da glicose. Eu falo que medir a glicose é um superpoder, porque ele mostra ansiedade alimentar, ele mostra muitas vezes uma refeição desbalanceada, com picos glicêmicos o tempo todo, por isso que essa criança quer beliscar, comer o tempo todo, dificuldade para emagrecer, fadiga, picos de fome, etc. E no Brasil, o monitoramento não é tão comum, tão frequente, principalmente em crianças. Normalmente ele é feito por profissionais médicos, nutricionistas que têm um conhecimento maior em relação ao diabetes, porque o monitoramento, ele é de uma forma educativa, para que vocês, mães, ampliem essa consciência, além de trazer esse olhar individualizado. Esses alimentos, eles respondem diferentes, né? Cada indivíduo é único, depende também muito dessa questão da saúde intestinal,
intestinal, enfim, tem muitos outros fatores relacionados. Então, esse olhar já é feito aqui no Brasil por alguns profissionais especialistas em diabetes. Só que olha só que interessante, nos Estados Unidos já existe, inclusive, até um sensor específico para monitoramento do pré-diabetes e do diabetes tipo 2. Eu achei tão interessante, foi uma pacientinha que eu cuidei e ela me trouxe, ela fazia acompanhamento. Então, ou seja, aqui no Brasil, quando é feito esse monitoramento, é através do sensor de glicose, que ele é feito para pacientes com diabetes tipo 1, insulino dependente. Nos Estados Unidos, não. Como o monitoramento, ele traz de uma forma muito educativa esses dados, já existe feito para pacientes com pré-diabetes, diabetes tipo 2 ou glicemia elevada. Eu achei fantástico. E olha só, mãe, cuidadores, eu quero fechar este vídeo trazendo que a alimentação é sim um gesto de carinho, um gesto de acolhimento. Eu sei o quanto é gostoso quando a gente dá um docinho para uma criança, o quanto é gostoso ver a carinha da criança feliz recebendo aquele docinho como um presente. Não tô falando para você tirar isso. A alimentação é sim uma forma de acolhimento. Eu quero propor com este vídeo é para que você enxergue além do acolhimento. A alimentação na infância, além de acolher, ela tem o poder de prevenir, curar e educar. Espero que eu tenha conseguido iluminar os próximos passos de vocês de uma forma mais leve, segura, claro, e que você consiga entender que é possível sim ajustar essa rota respeitando a carinha do seu filho. Para isso, você vai precisar mergulhar em conhecimento para ter a liberdade alimentar que vai tornar esse processo mais fácil e mais sustentável. E eu quero saber se você ainda continua com alguma dúvida, alguma dificuldade, me conte aqui nos comentários para que eu veja se você quer outro vídeo sobre esse tema. Enfim, me conte o que vocês acharam, que eu adoro saber. Até!